Amados e queridos irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa e toda a sua família na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos é dada. Também quero agradecer a você que carinhosamente, bondosamente tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Queridos, diante de tantas guerras, diante de tantas pelejas, diante de tantas batalhas que temos enfrentado durante a nossa trajetória, nós temos motivos suficientes para agradecer a Deus. Porque, como disse o salmista no Salmo 126, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Sabemos que não merecemos, não somos dignos, mas o Senhor tem sido tão misericordioso, tão bondoso para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, que só em deitarmos e levantarmos este ar que nós não pagamos nem um centavo, já é motivo de glorificarmos, de agradecermos a Deus por tantas conquistas que Ele tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, amados, que por algumas vezes, por alguns instantes, louvado seja o nome do Senhor, que a gente está atravessando uma batalha, uma luta, uma peleja, uma guerra espiritual. Às vezes tem momento que a gente pensa que está sozinho. Às vezes tem momento que a gente pensa que Deus nos esqueceu, que Deus nos desamparou, que Deus não está mais conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é coisas da nossa mente. O Senhor está sempre presente. O Senhor está sempre ao nosso lado. E por que, irmão Lucivaldo, que eu passo tantas lutas na minha vida? Isso faz parte da caminhada do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso faz parte de conquistarmos ou de termos experiência, louvado seja Deus, para contar, para expressar diante de alguém que talvez a qualquer momento vai estar passando pela mesma necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. E como você já viveu essa história e conseguiu vencer, conseguiu contar a vitória, você também vai um dia confortar o coração de alguém e para que ele possa entender que como você venceu, louvado seja o nome do Senhor, ele também tem possibilidade de vencer, louvado seja o nome do Senhor, batalhas e guerras que às vezes se estabelece em nossa frente. Só sei lhe dizer
e só quero lhe dizer que nós não estamos sozinhos. O salmista, no Salmo de número 100, ele nos faz o convite para todos os seres humanos, para todos os habitantes que habitam na face da terra. O convite é esse: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aqui é para todos os seres humanos. Todo ser que respira, como diz o Salmo 150, tem este convite. Recebeu este convite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um privilégio que nós temos, porque ainda estamos respirando. Ainda temos a possibilidade de celebrar com júbilo, seja celebrar com cântico de alegria, com cântico de exaltação, com cântico de glorificação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a total liberdade. Nós temos motivos suficientes. Para quê, irmão Lucivaldo? Para celebrarmos a este Deus. Um Deus que em meio às batalhas, que em meio às lutas, em momento, como já disse, que a gente pensamos que estamos sozinhos, estamos desamparados, o general de guerra está conosco, não nos abandona. Ele está presente em nossa vida, queridos, em todo instante. Louvado seja em nome do Senhor. Então, aqui está o convite do salmista para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, aqui tem excepção de países, de raça, de cor, de língua, de tribos? Não. Isso aqui é um convite para todos os seres humanos, para todos os seres que respiram. Você sabia que até os animais, os pássaros, as aves do céu, os animais da terra, eles têm o seu momento de louvar a Deus? Eles têm o seu momento de glorificar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso aqui é para todos os habitantes da terra. Isso aqui é para todos nós que habitamos na terra. Celebrar, temos o prazer, louvado seja o nome do Senhor, de celebrarmos com júbilo, com alegria ao Senhor. Isso aqui é para todos os moradores da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você aí, que nesse momento está me assistindo, que ainda não sentiu esse prazer, que ainda não sentiu essa vontade, que ainda não tem este desejo no seu coração de agradecer a Deus, de celebrar com júbilo ao Senhor, sintam a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer instante, este prazer, louvado seja Deus, de exaltar, de celebrar com júbilo esse Deus que nós tanto falamos. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, que você está de pé pela permissão do Senhor, pela oportunidade que Ele tem te dado. Por isso é que você tem motivo suficiente de agradecer, de louvar e de celebrar a Ele com toda alegria. Porque muitos não estão tendo ou não tiveram esta oportunidade que você está tendo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez até queriam ter, mas não tiveram. E você está tendo esta oportunidade. Você está tendo esta chance. Você está tendo, através desta mensagem, o convite, louvado seja o nome do Senhor, para sentir esse prazer, para
para sentir, receber, melhor dizendo, este privilégio. Louvado seja o nome do Senhor, de celebrar com júbilo ao Senhor. Louvado seja Deus. Então você está tendo este privilégio. O verso de número 2 também nos faz o convite. Que convite é esse? Servir. Louvado seja o nome do Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Servimos a Deus é a coisa mais importante que existe. Servir ao Senhor, andar na sua presença, obedecer os seus mandamentos, provar a bondade do Senhor para com as nossas vidas, amados, é a coisa mais maravilhosa, é a coisa mais excelente que tem. Que pena que muitas pessoas ainda não sentiram esse prazer, ainda não tiveram esse encontro com o Senhor. Louvado seja Deus. Mas quero dizer para você através dessa mensagem, o convite o Senhor está aqui fazendo neste momento. Talvez você que antes já sentiu essa alegria, esse prazer de servir a Deus, hoje está aí, vivendo uma profunda tristeza, uma profunda amargura. Louvado seja o nome do Senhor. Você talvez já perdeu a alegria de viver, de habitar na face da terra. Mas isso é porque você esqueceu, louvado seja Deus do Senhor. Você esqueceu de servir a Deus. Você deixou outras coisas entrar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você antes, como já viveu este prazer, esta alegria, eu te faço o convite, retorne novamente, volte novamente, sinta esta alegria novamente de servir ao Senhor. Louvado seja Deus. De servir a Ele com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Você antes era tão feliz. Você antes tinha a alegria no seu rosto. Hoje você vive de uma forma, louvado seja o nome do Senhor, cabisbaixo, desanimado, decepcionado com algumas coisas que têm acontecido ao seu redor, mas nesta mensagem eu te faço este convite. Volte para o lugar de onde você saiu. O Senhor quer novamente ocupar o teu coração. Ele quer novamente mudar a tua história. Ele quer novamente trazer esta alegria que você perdeu. Então volte para os braços do Senhor. Sinta aquele abraço do Senhor. Sinta o perdão do Senhor. Alegre-se novamente na presença de Deus. Não fique fora, louvado seja o nome do Senhor, dos caminhos do Senhor. Então o Senhor nos diz no verso de número 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Louvado seja Deus. Quantas vezes você que me assiste agora já se apresentou diante do Senhor, oferecendo o seu louvor, oferecendo o seu cântico de exaltação ao Senhor. E hoje você se encontra aí, parado, sem fazer nada, distanciado dos caminhos do Senhor. Por isso é que, como lhe disse agora há pouco, volte novamente, retorne novamente. Você talvez que está me assistindo, que já foi um levita da casa do Senhor, que já foi um pregador da palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, ou mesmo você, que apenas foi um membro congregado da casa do Senhor,
Louvado seja Deus para todos sempre. Talvez você que nunca teve a oportunidade sequer de ler uma palavra na casa de Deus, de usar o púlpito da casa de Deus, de usar o microfone da casa de Deus, de usar o instrumento na casa do Senhor, você é valioso para Deus. Mesmo você nessas condições, Deus recebeu o teu glória a Deus e o teu aleluia em forma de um louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que eu te digo nesse momento, retorne, volte à casa de Deus. O Senhor tem o melhor para a tua vida. O Senhor quer te dar o melhor para a tua vida. O Senhor tem algo preparado para você. Tem algo disponível para colocar na sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez agora você me pergunte, irmão, e por que eu passei tanto tempo e não aconteceu? É porque você não teve paciência de aguardar, de esperar. Você se desesperou por alguma coisa, não teve paciência. A palavra de Deus é muito clara. Esperei com paciência, diz o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Louvado seja Deus. Eu sei, amados, que é difícil esperar no Senhor, esperar em Deus. Mas as promessas de Deus para a nossa vida, ela não se finda, ela não falha. A promessa de Deus na nossa vida, ela sempre continua de pé. Então ele nos convida a servir a Deus, ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. O verso de número 3 nos diz, saber que o Senhor é Deus. Nós temos que ter esta consciência, esta convicção, louvado seja o nome do Senhor, de sabermos a quem estamos servindo, a quem estamos tributando o nosso louvor, a nossa alegria, o nosso cântico. Louvado seja o nome do Senhor. Todo cristão, ele deve ter esta consciência. Louvado seja Deus. Ele deve ter esta consciência de que ele serve um Deus poderoso. Então o salmista relata neste versículo, no verso de número 3, nós temos que saber que o Senhor é Deus. Temos que saber que Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, celebrai com júbilo ao Senhor, sabendo que Ele é Deus. Servir ao Senhor com alegria, sabendo que servimos a Deus. Nós não estamos servindo o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Embora nós obedecemos às autoridades constituídas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que saber e ter convicção em nosso coração que o nosso Senhor, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. É Ele, é por Ele, é para Ele o meu louvor, a minha adoração e minha exaltação. Tudo em mim é para glorificar, para exaltar o nome deste Deus. Então, foi Ele que nos fez, nós somos dele. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o quê? Louvado seja Deus, o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Se nós somos rebanho, nós somos ovelha. Entenda isso. Se nós fazemos parte de um rebanho, nós somos ovelhas. E se somos ovelha, ovelha tem o quê? Um pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos ovelha, e se somos ovelha, eu quero repetir mais uma vez, nós temos um pastor.
Agora, este pastor aqui, ele é o sumo pastor. Nós temos um pastor aqui na terra, que representa a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O seu pastor, eu quero lhe dizer, que ele representa, ele está sobre a autoridade de Deus. E você não deve, de forma alguma, porque já ouvi muita gente falar, muita gente dizer, o meu pastor é Jesus Cristo. Eu não tenho pastor, o meu pastor é Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo pastor. Só que ele constituiu homens aqui na terra com esta responsabilidade para pastorear o rebanho. Ovelha não pode abrir a boca e dizer que não tem pastor, porque ovelha ela tem que ser conduzida, cuidada pelo pastor. Então, nós temos o nosso pastor, a quem nós devemos respeitar, honrar como homem representado por Deus. Mas nós temos o nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Somos rebanho, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, queridos, o verso de número 4 nos diz assim: entrai por suas portas com ações de graça. Aqui o salmista, mais uma vez, nos convida a agradecermos a Deus, a prestarmos os nossos agradecimentos ao Senhor. Entrei por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Mais uma vez, nos convida a louvarmos a Deus, exaltarmos e glorificarmos a Deus. Render-lhe graça e bendizer-lhe o nome. Render graça, mais uma vez, agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem operado em nós. Mais uma vez, o verso de número 4, ele nos convida a agradecermos a Deus. Por quê? O verso de número 5 nos diz o seguinte: porque o Senhor é bom. Por isso que ele disse lá do início desta mensagem, que o nosso Deus é um Deus sempre presente. É um Deus que sempre está conosco, nos ajudando, nos sustentando, nos colocando de pé, nos dando vitória. Por quê, irmão Lucimar? Porque nós somos bons? Não. Ele, na verdade, é que é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós somos cheios de defeitos. Nós somos cheios de falha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos merecedores de tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Mas o salmista diz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Veja que aqui, mais uma vez, se manifesta a misericórdia do Senhor. Coisas que eu e você não merecemos, porque misericórdia é um favor imerecido. Mas mesmo assim, pela misericórdia dele, pela bondade dele, é que ele nos sustenta. Louvado seja o nome de Deus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Isso aqui atravessa, eu já estou caminhando para o final desta mensagem, mas se eu fosse explicar tudo isso aqui, você iria entender o tanto que Deus é misericordioso. Hoje nós temos sido contemplado, abençoado com coisas que não é só para nós, abrange toda a nossa geração, toda a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. A prova está em Abraão.
onde o Senhor diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Resumindo, o Senhor abençoou Abraão, mas a futura geração de Abraão, todas foram abençoadas por Deus. Então pega esta mensagem, analisa esta mensagem, veja que nós vivemos pela misericórdia, mas Deus tem sido grandioso e misericordioso para conosco. Quantos livramentos Deus já não deu para alguém na nossa parentela, somente por causa das nossas orações. Então analise o tanto que Deus é bom. Eu quero deixar esta mensagem para você, para o teu coração. Só peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando.